Oi, eu sou a professora Fabiola Neto e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas e a gente vai estudar hoje sobre a arte romana. A arte romana, né, ela é muito prática, ela é muito técnica, porque os romanos eles estavam mais interessados em resolver um problema e não ficar especulando sobre ele. Então, né, quando a gente estuda a arte em todas as linguagens, a gente vai ver que os romanos se destacam muito, né, em tudo que ele faz. Então, na arquitetura, os romanos vão construir, né, estradas, viadutos, aquedutos, sistemas de esgoto, vão construir foros, basílicas, termas, que eram as casas de banho, teatros, anfiteatros, circo, templos, arcos e colunas celebrativas, né? Então a gente vê que os romanos eles buscavam praticidade, né? Eles eram muito realistas quanto às suas necessidades. Eles tinham, né, sua crença, eles eram politeístas, mas eles eram muito práticos, né, em tentar resolver os problemas. Então, né, desses exemplos de arquitetura que a gente vai encontrar, que é o Arquedutos, né, que era justamente o que? Transportar a água até as cidades. Então aqui a gente está vendo, né, que essa obra de engenharia, que era para fazer justamente o transporte de água, né, até as cidades, a gente vai ver que eles iam longe buscar. E essas águas eles iam buscar, né, nas montanhas e faziam essas construções aqui que parece uma ponte. Então, essas construções aqui que parecem uma ponte, bem nessa parte do alto, de cima, é para onde a água vinha. E nessa época não tinha nenhum tipo de maquinário para bombear essa água. Então, de tantos e tantos metros, tinha um declive, né? Então você vê que é como se fosse uma pequena ladeirinha vindo, né? Então chegava até a cidade. Aqui, nessa figura aqui de baixo, já mostra bem esse arqueduto que vem de longe das montanhas, já atravessando as cidades. Aqui são alguns que ainda existem até hoje, em algumas das cidades romanas. Então, né, esses arquedutos, né, para poder ser construído, eram em formato de arcos, né, e funcionaram durante vários séculos. Esses arcos que a gente está vendo aqui já é uma herança etrusca, né? Vocês já devem ter estudado que os romanos na antiguidade tiveram um grande império, eles conquistaram vários povos, né? Eles aumentaram o império deles, conquistaram uma parte da Europa, um pouco do Oriente, ali, da parte também do Norte, da África, mais precisamente ali no Egito. Então, eles tiveram um grande império. E eles, para poder se locomover com seus exércitos, né, eles procuraram minimizar o possível essas esse transporte que era feito de tudo que eles queriam dessas conquistas, né, dessas cidades, né, que onde eles estabeleceram também o comércio. Então as estradas serviam não só para que os soldados se locomovessem, mas para que também fosse feita a comercialização de produtos. Então, né, esse sistema de abastecimento aqui de água, né, como a gente está vendo aqui esses detalhes, vem a ser justamente uma técnica revolucionária para a época, né? Ainda hoje existe pessoas que não têm água, que a água não chega até a sua casa. E os romanos lá na antiguidade resolveram esses problemas, né? Então eles tinham um período também de seca, período que tinha pouca água, e eles também resolveram tudo isso. Então aqui a gente está vendo aqui ainda algumas obras públicas que eram muito avançadas. Então esses arcos aqui, como eu falei antes, já foram herança etrusca do povo etrusco que eles conquistaram e terminaram absorvendo. Aliás, os romanos, eles procuraram, né, à medida que eles iam conquistando os outros povos, outras terras, eles aproveitavam o que esses povos tinham de melhor. Né? Eles aproveitaram e incorporaram, né? Eles não fizeram uma imposição da sua cultura, eles absorveram tudo que esses povos tinham de melhor. E aqui o arco é uma técnica inovadora dos etruscos que eles passaram a utilizar também nas suas construções. Então, eles sempre buscaram construir, né, tudo que fosse útil à vida e comunidade. Né? Então, aqui a gente continua a ver ainda esses
arquedutos que existem até hoje, né? E essa parte superior dos arquedutos, ela é interessante porque mostra justamente como era feito esse abastecimento. Aqui eu tenho uma imagem, né? Então, essa parte superior dos arquedutos é onde a água vinha, né, sendo transportada das montanhas, né, nos lugares mais altos. Quando chegavam às cidades, eles tinham um funcionamento bem, né, inovador. Então, quando tinha muita água, a gente está vendo aqui que tem três canos, né? Então, e aqui nessa parte interna, você vai ver que existe pequenas barreiras, uma barreira menor, né, uma média e uma mais alta. Então, quando tinha água em excesso, essa essa água passava por essas tubulações aqui e abasteceu toda a cidade. Quando tinha períodos que a água ia diminuindo, então essas barreiras, né, os canos iam deixando de ter água, né, esses encanamentos iam deixando de receber água à medida que a água ia baixando o nível, né, ao ponto de apenas ficar só uma tubulação recebendo água. Então, quando tinha pouco fluxo, como a gente está vendo aqui nessa primeira imagem, é, essa tubulação aqui abastecia somente as fontes comuns a todos, né? Que todo mundo ia buscar água para poder fazer essa utilização. Quando tinha médio fluxo, ou seja, a gente só encontra duas tubulações com água, essa tubulação só abastecia os estabelecimentos públicos como as termas, né? Abasteciam não só as fontes comuns a todos, como também os estabelecimentos públicos, que eram as casas de banho. E quando tinha, né, um grande fluxo, onde o nível da água estava bem elevado, ela enchia todos os canais, né, todas as tubulações, levavam água não só para as fontes, como para as termas, como também levava água também para as residências. Aqui a gente tem a imagem de uma terma, né? As termas eram como se fossem grandes clubes onde as pessoas iam utilizar banheiros, tomar banho, e essas termas públicas, né, eram abastecidas com água quente. Então, nem todas as casas possuíam locais para tomar banho. Então, eles usavam esses banheiros públicos com essas águas que eram aquecidas. Então, aqui a gente tem, né, as ruínas da terma de Caracalla, em Roma, que é do século III. Vê bem que essas termas eram imensas. Aqui a gente tem uma maquete baseada justamente nas ruínas, né? Que foi feita uma reconstituição dessa terma de Caracalla. Então a gente vê que ela era bastante extensa. Aqui a gente vê que esses piscinões, essas termas, né? Como é que era feita esse aquecimento da água através dessas fornalhas, onde era aquecida, né, nessas caldeiras, e a água ia para esses piscinões nas termas, onde eles relaxavam e tomavam banho. Aqui no caso é como seria uma terma residencial da Roma antiga, onde só as pessoas mais ricas, mais abastadas possuíam, né? Só que quando diminuía aquele fluxo de água, né, essas residências deixavam de ter água. Então essas pessoas tinham que ir buscar água nas fontes e tomar banho também nas termas. Então, aqui a gente tem um outro prédio que era a Basílica, né, que era um edifício público que servia para funções judiciais. Então, aqui a gente tem as ruínas de uma delas, né, e, nesses prédios, nesses edifícios públicos, não só tratavam de assuntos judiciais, mas também de assuntos políticos e econômicos. Os teatros também eram um local de diversão, né? Então, os artistas eram os escravos. A gente vai encontrar teatros onde vai ter encenação de peças, onde vai ter encenação, apresentações circenses, mas também a gente vai ter os teatros onde vai ter as lutas de gladiadores. Então, aqui a gente tem o Coliseu, que é muito conhecido, é uma ruína que passou por várias guerras, né, terremotos, mas está lá, é um monumento vivo, onde a gente pode ver como era o Coliseu, que é o anfiteatro Flávio Flaviano, e que foi inaugurado pelo imperador Tito no ano 80 depois de Cristo, né, justamente para poder né, levar para o povo, né, o famoso circo onde as pessoas iam se divertir. E lá tinha a luta de gladiadores. Então, aqui
né? É, a gente vai ver esses detalhes, onde vão reproduzir também o arco etrusco. Entre um arco e outro, a gente vai ter as colunas gregas, que eles também passam a reproduzir, que vai ser um outro povo que vai ser conquistado pelos romanos. E eles passam a utilizar essas colunas, né, essas características da arquitetura grega também nas suas edificações. Aqui a gente tem a parte interna de como é que era o Coliseu. A parte de baixo, segundo os estudos, aqui tinha um palco móvel. Tem também, era possível também até alagar para poder fazer encenações de batalhas marítimas, né? E também, segundo, né, as pesquisas, em período de sol muito quente, tinha um grande guarda-chuva que era aberto, que protegia as pessoas do sol. Aqui a gente tem o templo também, né? Que era também uma das construções que os romanos faziam em homenagem a seus deuses. E aqui mostra bem, né, o uso das características da arquitetura grega que eles trouxeram, que é onde eles passaram a reproduzir com suas colunas, né, do estilo dórico, jônico e coríntio. Então, a mesma estrutura do teatro retangular, né, da planta retangular, do frontão triangular também, que a gente vai encontrar no teatro, nos tempos gregos, a gente vai encontrar também nos tempos romanos. Só que vai ter um diferencial muito grande, né? A gente está vendo aqui que a fachada é parecida com a arquitetura grega, mas a gente vai encontrar lá no alto, no telhado, essa telhado em forma de meia, né, de abóboda, né, que é como se fosse metade de uma bola aqui no alto. Por quê? Porque esse tipo de telhado dava bem mais espaço, né, interno, né, fazia com que aquele monte de colunas gregas que a gente viu durante quando a gente está estudando a arquitetura grega fosse reduzido. Então aquela quantidade de colunas foram reduzidas devido ao uso, né, desse teatro com essa forma circular. Aqui mostra bem essa parte interna do teto, né, dessa abóbada, de como é que era o espaço interior, né, dessas construções com o uso da abóbada. Outro tipo de construção que nós vamos encontrar vão ser os arcos e colunas. Esses arcos, eles eram utilizados para celebrar grandes acontecimentos ou para fazer homenagens, né, é, de homenagens a algum feito heróico de alguns dos romanos, né? E também para imortalizar as conquistas e vitórias. Então aqui a gente tem o arco do Tito, que é esse arco do triunfo aqui, e essa coluna de Trajano. Dizem que essa coluna aqui do Trajano foi feita para poder celebrar a vitória de guerras e tratados de paz. E segundo, né, a história, é onde a gente encontra a primeira história em quadrinho. Essa história em quadrinho ela vai ser feita aqui em alto relevo, onde ela vai subindo contando a história desse feito de Trajano, né, até o alto. Então a história vai sendo contada, né, em volta da coluna. O outro, né, aqui a gente tem uma imagem mais aproximada do Arco do Triunfo, onde mostra, né, detalhes de colunas, né, esculturas no alto, várias imagens entalhadas em alto relevo. Então a gente vê aqui, né, como era importante erguer esses arcos para mostrar feitos heróicos, né, grandes acontecimentos do Império Romano. E da coluna de Trajano, né, como eu falei antes dessa história em quadrinhos, a gente vê aqui os detalhes em alto relevo, mostrando justamente a vitória de Trajano na luta contra os Dácios. Então aqui, né, é onde a gente vai encontrar a primeira história em quadrinho, contando que vai subindo em volta na coluna até o alto. A arte romana também, além de sofrer influências dos gregos e dos etruscos, né, ele vai absorver também várias outras características da arte de outros povos. Então, a gente está vendo aqui, né, uma escultura que mostra justamente os traços da arte etrusca, né, e onde eles vão buscar retratar de uma forma
que vai buscar muita questão do realismo, né? Porque até porque na arte grega eles buscavam, né, defendiam o ideal da perfeição, da beleza. E já os romanos, né, eles vão usar as técnicas gregas, mas vão caracterizar as figuras humanas com um grande realismo. Esse grande realismo vem ser justamente nas feições. Você não vai encontrar escultura de pessoas idosas na Grécia Antiga. Já na Roma Antiga a gente vai encontrar, né, as figuras humanas de pessoas já envelhecidas, com ruga, que mostra bem, né, a idade das pessoas. Então, não é uma beleza idealizada como dos gregos, né? É só a beleza real. Aqui a gente vê outra escultura que mostra bem as características da civilização etrusca, que vai deixar esse legado também, que vai deixar essa marca na cultura humana, né, romana. Então, aqui a gente mostra justamente um patrício, um romano, transportando o busto dos seus antepassados falecidos, né? Então, a gente vê que a escultura, apesar de ter a técnica grega, ela vai já fazer outras abordagens. Aqui mostra bem, né, esse busto mostra bem aqui que diferente da escultura grega, que ela é serena, aqui você já vai ver uma expressão, né? Ela não vai estar serena, mostra uma pessoa com o rosto mais carrancudo, mostra suas rugas, mostra justamente a idade avançada dessa pessoa. Outra coisa interessante também nas esculturas, né, nos bustos romanos, é que é possível acompanhar a moda dos penteados da Roma antiga. Então mostra bem, né, essa questão do como é que era feito o penteado. Então, por isso que é muito importante, né? A gente também não é só ler um livro, é importante a gente ver as imagens porque elas retrataram também uma época. Aqui, olha só, o imperador Cláudio, representado como o deus Júpiter, né, com a águia aos pés. Então, ele está seminu com a coroa de louros. Está lá no Museu do Vaticano, essa obra. Mas olha só, o imperador Cláudio aqui, ele está rechonchudinho, gordinho, né? Ele já é mais... Não é aquela proporção, né, dos ideais da beleza grega, né? E você já vê que ele já é uma pessoa baixinha, mais carrancuda, com as pernas curtinhas, né? Então é bem diferente. Então os gregos, além de serem práticos, né, eles eram bem realistas. E outra coisa também, a gente vai ver que a escultura romana, elas eram muito utilizadas para fins de propaganda. Então, eles, toda vez que tinha algum feito, algum heróico, eles providenciavam justamente, né, faziam que os artistas retratassem o que foi o acontecimento, para poder que as pessoas vissem, né, o quanto o seu imperador, né, estava fazendo. Então, hoje a gente tem, né, várias formas dos nossos governantes de mostrar os seus feitos, né? Então, nessa época, era utilizado justamente as estátuas para contar os grandes feitos, né? As colunas comemorativas, os arcos dos triunfos. Então, aqui também a gente passa a ver na arte romana, né, na escultura romana, a representação desses imperadores junto com cavalos. Então, é quando a gente começa a ver as primeiras estátuas equestres, que eram estátuas onde são representados os cavalos. Os romanos também cultivaram a pintura, né? Então, a gente vai encontrar algumas pinturas, pouquíssimo, diferente dos gregos, quando a gente encontra cerâmica, os vasos de cerâmica, a gente aqui no caso, a gente tem pouquíssimo para mostrar sobre a pintura romana. Então, eles usavam muito a decoração nos painéis, faziam murais nas paredes. Mas uma coisa que deixou um legado muito grande vinha a ser os mosaicos, que revestiu o interior das casas mais luxuosas. Então, isso aqui é um tipo de pintura, que são essas pedrinhas coloridas, onde eles vão montando as imagens para poder decorar, para ter um efeito decorativo ou para poder também contar algum feito heróico. Então, os mosaicos foi o que teve maior, né, representatividade da pintura romana. Então, claro que sempre, né, eram as casas mais luxuosas que podiam fazer a utilização de revestir
suas paredes ou o piso com esses mosaicos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Continuo a falar para que vocês não fiquem só nessa aula, que busquem ler mais sobre o assunto. Então, até a próxima aula.